Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo com Kardec. Hoje, no nosso quarto encontro, né, esse estudo para o Natal, que a Madame Célia adora, né, e sobre a figura de Jesus, né, os evangelhos e essa trajetória, né? A gente trouxe em dois primeiros encontros dois historiadores, né, o nosso amigo que se tornou um amigo, o professor André, e a Juliana também, Cavalcante, com um trabalho muito bacana. Quem não viu os estudos, assistam, e quem quiser ler também os livros, né, os dois têm livros publicados, muito interessantes. E eu estou agora para receber, se era o livro da Juliana sobre as mulheres do cristianismo, comprei lá na mão dela para poder ler. É um trabalho que é muito legal, né? A ideia nossa era trazer essa racionalidade para a gente discutir mesmo, né? E no terceiro momento, a gente trouxe o Fabiano Nunes para falar um pouco sobre, né, essa história do espiritismo e a história, né, da historicidade. E hoje a gente tem o prazer de novo de receber o nosso amigo Jorge Medeiros, um grande amigo aí do Facebook. E é interessante como a gente estava batendo um papo em off com o Jorge, né, de como essa pandemia proporcionou algumas coisas interessantes para a gente. Antes, em termos de espiritismo, nós tínhamos acesso aos medalhões, né? Nós tínhamos acesso àqueles que tinham poder de mídia e que estavam ali, né, geralmente, na crista da onda. E, com isso, com a pandemia, a gente tem a oportunidade de ver muita gente falando sobre, né? A gente precisa ter um filtro muito grande sobre isso, mas eu reencontrei, eu espero que seja um reencontro, pessoas fantásticas na minha vida, né? Aí eu sempre vou citar o Cláudio Costa, o Paulo César, né, o Silvio, Madame Célia, Jorginho, o Litz. Então, pessoas que são muito caras e que, né, ajudam a transformar a nossa vida com muito, muito carinho. Então, pessoal, a gente vai dar início, né, a esse quarto estudo. Jorginho vem para a gente falar do nosso boas-vindas, com muito carinho a vocês todos. Jorginho, queria que você se apresentasse e depois nos brindasse, né? Sempre que o convidado faz a prece para a gente, já começasse com a prece, e aí a gente já vai te dar a palavra logo depois. Seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Boa noite, obrigado a todos pela oportunidade de conversar sobre esse assunto tão importante, tão relevante, agora nessa virada desse século aí, e será um século bem racional, e a doutrina espírita tem muito a contribuir, né? Hoje nós estávamos vendo alguns textos aí do Kardec sobre essa questão desse processo, e a doutrina espírita pode contribuir. Só que aqueles que não foram educados nela, né, na doutrina, temem. Mas isso aí a gente vai resolver com o passar do tempo, porque Deus não escolhe, Deus, como diz as Escrituras, eu ceifo onde não semeei. Então, querendo ou não, né? Eu trabalho aqui no Rio, né, no Centro Espírita Irmã Clara, e desempenho trabalho de palestras em algumas instituições. Então, até pouco tempo, até o final do ano, eu ainda estou, né, no 17º CEU, que é a Federativa do Rio de Janeiro, mas eu resolvi, vamos dizer assim, ficar mais livre, até porque tem hora que você se sente malhando em ferro frio, entendeu? Então, é melhor a gente seguir o nosso caminho e onde chamam para falar de Kardec, a gente vai. Quando Kardec entra, a gente entra. Quando Kardec sai, a gente sai junto. Então, é o que nós vamos tentar fazer hoje aqui. Certo, doutor? Então, vamos orar a Deus. Pai de infinito amor e bondade, graças te rendemos pela oportunidade santa de estarmos reunidos em seu nome, para estudar as suas leis. Permita que os bons espíritos possam nos inspirar, a fim de que o conhecimento esteja de forma mais clara possível, e assim que o nosso caminho se torne cada vez mais reto e largo em sua direção. Que os bons espíritos possam afastar de nós qualquer pensamento de personalismo, de individualismo, de orgulho e vaidade, assim como as más influências que, porventura, possam nos acompanhar. Que, se estiverem, que ouçam e que possam aprender com os ensinamentos dos guias da humanidade. Que assim seja, graças a ti.
Gratidão, Jorginho. Pessoal, convido a vocês à reflexão. Jorge já trouxe um estudo para a gente, nós vamos ter um momento das perguntas aqui. Quem quiser fazer, pode fazer pelo chat. A gente vai acompanhar e vai ter um momento a gente vai fazer um bate-papo com ele também. O Jorge é um cara, né, hiper agradável, da nossa linha de raciocínio nesse sentido, né, de que a gente não romantiza, né, nenhuma teoria, e muito menos o espiritismo, mas sabemos da grande ferramenta que nós temos nas mãos. Só para dar boas-vindas aqui também a Maria do Rosário, que chegou, que a gente que viu há pouco tempo, seja muito bem-vinda, viu? Maria Bertolo também, Beth, que está aí agora, Silvia. Nós temos agora, você pediu, Jorginho, para que os bons espíritos pudessem afastar qualquer situação de nós, mas o Cristiano está aí, não tem jeito, eles deixaram a gente com o Cristiano aí, um grande amigo 363, né? A gente sempre faz com muito bom humor aqui, viu, Jorginho? O Cris é um grande parceiro, mas é um grande obsessor também, e a gente sabe disso. Cris, fica à vontade para me ajudar na condução, Tati também, tá? Jorginho, a bola é sua. Então, vou aqui logo de cara fazer a apresentação. Estão vendo aí? Perfeito. Então, aqui é Kardec e os evangelhos. Então, já botei aqui logo os evangelhos, né? Para a gente entender assim, quantos evangelhos, quantas cartas, apocalipses, etc., e atos existem, né? Existem pelo menos uns 250. Então, o Novo Testamento, aí, até o século 4, 5, 6, produziu muita coisa aí, né? Tem Jesus falando pra caramba aí. Jesus morreu no ano 30, né? Mas ficou falando pelo menos até o século 6, 7, né? E depois ainda depois do advento do Espiritismo, ele voltou a falar. Então, a gente olha para isso, né, e vê como Kardec, né, vai lidar com isso. Mas quando a gente fala como Kardec vai lidar com isso, a gente está querendo tratar aqui de questões conceituais, primeiramente, para a gente poder entender. Então, vou tratar de conceitos. A partir dos conceitos, nós vamos criar as nossas reflexões, ok? E aí a gente vai entender que a visão que muitos espíritas têm do espiritismo, do cristianismo e do evangelho é um pouco diferente da que o Kardec tinha. E é isso que nós vamos refletir hoje. Então, vamos lá. Então, aqui é um sumário do que nós vamos tratar hoje, ou pelo menos vamos tentar tratar, né? Então, a primeira parte, nós vamos tratar das noções preliminares. A espírito. Segunda parte, teoria da presciência. Terceira parte, Kardec e a historiografia. Quarta parte, o Kardec histórico. Quinta parte, a moral espírita. E a sexta parte, aqui é que eu acho que está a questão nova, é a moral eterna. Então, nós vamos tentar tratar de tudo isso, ok? Porque a primeira parte é a espíritos? Porque nós estamos, né, aqui dialogando com a academia, e a academia, né, eu acho que até providencialmente é bom que seja não religiosa, materialista, porque assim eles conseguem estudar de uma forma que nós não estudamos, né? Então, só depois que eu comecei a entrar em contato com essas pesquisas que eu comecei a olhar para a Bíblia, para as Escrituras, de forma diferente. Para mim, todos os textos falavam tudo igual, a gente harmonizava tudo, e a gente vê que não é assim. Então, é importante que eles tragam essas informações, ok? E essas informações são interessantes para que nós possamos repensar o nosso pensar espírita sobre o que nós estamos lançando de luz sobre essas coisas, o que nós estamos refletindo, o que nós estamos criando de atitudes e de conceitos a partir dessas coisas. Um exemplo, tem grupos cristãos que fazem o jejum. Mas essa ideia do jejum no cristianismo, ela só apareceu séculos depois da morte de Jesus.
Então, aquela palavra jejum não estava ali. Tem gente com a prática do jejum sobre o ensino que Jesus não deu. Então, olha a importância da gente entender essas coisas. Então, a primeira coisa que o Kardec faz quando ele começa lá no Livro dos Médiuns, que é o livro sobre o espiritismo experimental, é a questão do há espíritos. Mas antes disso, vamos entender como Kardec age, como é o pensamento de Kardec. Olha aqui, olha o que o Kardec coloca lá no catálogo racional para a criação de uma biblioteca espírita. Na biblioteca espírita de Kardec, deveria, não é que poderia, deveria ter obras contra o espiritismo. E aí o Kardec faz uma nota, olha lá. Proibir um livro é dar mostras de que o tememos. O espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar a sua leitura aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. Esse é o projeto de poder? Será? Será? Isso é um projeto de poder? Ou ele realmente, né, é um livre pensador, como está lá no Espiritismo Independente, que ele nunca disse que ele é o chefe de nada, né, que todo mundo é livre para criar o que quiser. Então, ele fala aqui, ó, é só você ler, não é a questão de ter medo, que alguns espíritas têm medo, quando se fala, não, por que elas têm medo? Porque as crenças delas são baseadas não na doutrina espírita, mas são inscritos que têm por objetivo confirmar a tradição religiosa. Ora, a academia não está nem aí para a tradição religiosa. E o Kardec mostra aqui que o importante é a verdade, o importante é o conhecimento verdadeiro. Desde que se apresentem fatos categóricos, o Espiritismo aceita. Então, se eu tenho que aprender com esses detratores, pode ser detrator, pode ser um simples acadêmico, porque tem diferença. Tem acadêmico detrator, né? E tem o detrator. Todos esses devem ser ouvidos, porque eles têm argumentos. Vamos ver os argumentos dele. Ora, o Espiritismo se assenta nas leis da natureza. Ora, não existe argumento que elimine as leis da natureza. Por isso que o Espiritismo não tem medo, né? Agora, se a natureza, o conhecimento das leis da natureza tem vamos dizer assim, tem um componente humano, por isso que o Espiritismo é uma revelação divina e humana, esse componente humano pode ter erros. Se ele pode ter erro, ele pode ser revisto. E assim nós vamos ver. Então, essa aqui é uma questão muito importante, né? E aqui uma outra questão também. Olha lá que Kardec fala. Jorge, Oi, fala. Só para contextualizar aqui, quando você fala que é uma estratégia de poder, só para o pessoal se contextualizar, né? A gente tem alguns historiadores, principalmente um historiador em específico, e que tem um trabalho interessante em várias áreas, inclusive um vídeo aí, né, que até o próprio Jorginho elogiou, e eu também, com as perguntas que ele faz, né? E ele chega a colocar, né, que o Espiritismo e Kardec tinham uma estrutura de poder, né? Então, ele afirma isso nos estudos dele, colocando o Espiritismo no mesmo patamar de várias religiões, onde essa estrutura de poder clássica está ali dentro, né? Então, só para contextualizar o pessoal, e é muito legal aí, Cristiano e a Tati, né, que estão com a gente nos estudos nesse sentido, como a gente vê que, lá na sua base, né, Kardec admitia e trazia para ele os textos que contradiziam a ele mesmo, né? Tanto dos detratores quanto dos seus opositores, né? Eu estou falando isso aqui, Jorge, porque a gente hoje, como eu te disse em off antes, né, a Feluz e o nosso trabalho, ele é sem romantismo, a gente se permite a crítica e mesmo que a gente encontre algo nela que seja de erro, né, ou que a gente avalie como tal, não nos tire na condição de estudiosos, né, e de saber que é uma baita de uma ferramenta. Só para contextualizar o pessoal, Jorge, desculpa. Sim. Os guias do espiritismo brasileiro, eles são contra o debate, eles são contra o confronto de ideias. Por quê?
né? Erasto diz, nós suscitamos os debates, eles provocam os debates. É diferente. Por quê? Um tem por foco o conhecimento, outros têm por foco, certo? Os seus sistemas, é diferente. E aí é o que o Kardec fala aqui. Isso aqui também é uma questão interessante. Para quem conhece a doutrina, ela é, de um canto ao outro, um protesto contra o misticismo. Claro que a palavra misticismo também é ampla, mas aqui ele está falando no sentido mais piegas possível. Uma vez que tende a conduzir todas as crenças para o terreno positivo das leis da natureza. Mas entre aqueles que não a conhecem, há pessoas para as quais tudo que sai da humanidade tangível é místico. Para elas, né, adorar a Deus, orar, crer na providência é ser místico. Não temos que nos preocupar com sua opinião. Isso aqui é muito importante porque é uma característica do religioso. O religioso, de modo geral, ele tem dentro de si um comichão, bichinho, que fica sempre lá, é o bichinho do proselitismo. E ele acha, exemplo, que ele vai converter o acadêmico. Não, mas se ele leu aqui o Kardec, aqui ele vai se convencer. Como se o objetivo dele não é se convencer, ele não está preocupado com isso, ele está fazendo uma análise acadêmica daquilo. A partir daquela análise, vamos tirar o que é útil e vamos descartar o que não é útil. Ok? O que Kardec falou, se ele acha, né, que alma, para ele, não existe, e quem entende que existe alma é místico, Kardec diz, não temos que nos preocupar com a sua opinião. Isso não significa que não temos que observar o trabalho que eles fazem, que é exatamente o slide anterior. Kardec chama a atenção para a gente ler, para ver os argumentos. Só esses 2 slides aqui já mostra que o estudo do Jesus histórico, os estudos acadêmicos sobre o cristianismo e o judaísmo primitivo são úteis. E nós vamos ver aqui o que o Erasto fala também, mais para frente. Mas estou dando aqui uma... Vamos lá. Então, a primeira parte, Kardec fala, olha o Livro dos Médiuns. Qual o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns? Que é o Espiritismo Experimental. Há espíritos? Isto é, se não há o espírito, fecha o Livro dos Médiuns e acabou. Acabou. Não precisa mais nada. Ok? Mas nós somos espíritas. Nós sabemos que existe espírito. Ora, logo, nós lidamos com eles no dia a dia. Então, a partir daqui para frente, a forma de encarar as leis da natureza já vai mudar. O acadêmico, ele não quer olhar essa hipótese. Mas nós temos essa hipótese. E nós temos que trabalhar com ela. Então, a forma de analisar vai ser diferente. Um exemplo, um acadêmico, eu vou pegar aqui um texto de São Luís. Um acadêmico não vai falar assim, não, aqui, São Luís fala isso. O acadêmico vai falar assim, Allan Kardec fala isso. Por quê? Porque ele não vai admitir que existe espírito. Se não existe espírito, como é que é São Luís que está falando? Então, ele vai falar, Allan Kardec falou isso. Chico Xavier falou isso. Por quê? Porque ele parte do princípio que não existe espírito. Ok? Então, não adianta querer se incomodar com isso. É a forma da pessoa enxergar a produção daquele grupo, daquela cultura, não importa. Então, isso também é importante. Só que nós sabemos que espírito existe. Então, já é diferente. Ok? Isso não invalida as contribuições que eles podem dar para nós. Então, olha lá. Kardec continua aqui uma reflexão interessante. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso intelectual admite essa base. Se estas questões, crede em Deus, crede que tens uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte, né? Responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente, não sei, desejara que assim fosse, mas não tenho a certeza disso,
o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada, sob a forma menos categórica, para não chocar bruscamente ali o proselitista, né? Então, tão inútil seria ir além. Isso aqui é para a gente também abandonar a esperança de querer converter os acadêmicos, de entrar em discussão tola de convencimento. Ele não acredita em Deus, nem na alma, acabou. Kardec diz, é inútil, para aí. Ok? Vamos ver o que ele tem de raciocínio, vamos acrescentar para nós e acabou. Deixa eles fazendo os trabalhos deles, as pesquisas deles. Para que temer? Temer o quê? Ok? E aí ele vai fazendo aqui a conclusão, mas eu vou seguir, porque o tempo urge e a Sapucaí é grande. Outra questão importante que a relação entre a academia e o espiritismo é a teoria da presciência. Existe a teoria da presciência, isto é, de um ser poder prever o que vai acontecer no futuro? Claro que a teoria da presciência requer um estudo muito sério, ok? Então, vamos lá. A hipótese materialista. Não há presciência. A hipótese das igrejas. O que foi revelado acontecerá literalmente. A hipótese do movimento espírita brasileiro, ou do espiritismo brasileiro, é a hipótese anti-espírita. Se o médium é bom, a revelação é verdadeira e Deus não permitirá erro. Você vai perceber que quando alguém contesta uma revelação dada por um espírito, pelos guias do espiritismo brasileiro, ele sempre é, não, mas os espíritos nunca iam permitir que fizesse isso. Não, mas olha a bondade a pessoa nunca vai no conteúdo, ela sempre vai nessas questões mágicas, né? E tem a hipótese espírita, a hipótese da doutrina espírita. Depende da utilidade, depende do conteúdo, depende do comunicante e depende do intermediário. Então, uma série de fatores que estão ligados àquela revelação. Existem questões limitantes que nós já sabemos, básica, como, por exemplo, toda previsão com datas já tem indício de mistificação, por causa da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei de liberdade, tantas outras leis que vão fazer com que certos acontecimentos dependam de muitas circunstâncias que não dá condição de você cravar uma data. Então, aqui também, quando a academia está analisando os textos, a teoria da presciência, eles sempre vão observar a teoria da presciência do ponto de vista material. Então, nunca vão falar, não, isso aí é uma coisa que poderia acontecer. Isso não estou dizendo que as profecias são todas reais. Tem texto na Revista Espírita dizendo que todas as profecias serão cumpridas. Isso aí é impossível, isso aí não faz sentido nenhum. Por quê? Porque tem profecias que está aqui, qual a utilidade, quem falou, por quê, como. O conhecimento espírita tem que ser aplicado. A fé inabalável ela tem que ser confrontada com a razão em todas as épocas. Então, o conhecimento das informações que nós temos que aplicar lá. Não é só aplicar aqui, né? Então, essa é uma questão importante também, que faz um contraponto aí entre a doutrina espírita e a academia. Isso não significa que algumas dessas profecias não sejam reais, tá? Isso é importante. Vai saber, a gente vai ter que analisar caso a caso. E aí, agora, vamos para a terceira parte. Não sei se eu estou correndo muito, né? Mas eu estou preocupado com o tempo. Jorge, oi. Pode aí no seu tempo, se tiverem dúvidas, o pessoal vai falando, porque o que você está trazendo é muito importante. E o seu quadro anterior, eu até coloquei para o pessoal aí, o quanto ele é importante e ele vale não só para a teoria da presciência, mas para a análise de qualquer comunicação, né? E eu acrescentaria aí no seu, me perdoa aqui
o cruzeirense aqui, dando um palpite para o flamenguista aí, no último aí, né, depende da utilidade do conteúdo intermediário do comunicante e independe da obra social que esse sujeito tenha feito, né? Sim, Porque, claro. às vezes, se confunde muito, né? O médium com a obra social gigantesca, as coisas que vêm dele vão ser sempre positivas. Sim. Mas pode ir no seu ritmo aí que tá indo bem. É porque isso aí está na hipótese do espiritismo brasileiro. Olha lá. Se o médium é bom, isso é. Se ele é bom é porque ele fez obra social, mas é verdade. As pessoas acham que... Não, olha a obra de... isso significa que ele é uma pessoa boa. Se ele faz a caridade é outra coisa, é uma outra discussão. Beneficência é uma coisa, benevolência é outra. Okay? Mas aí é um outro estudo. Então, vamos lá. Kardec e a historiografia, né? Vamos entender algumas questões, que eu falo isso aqui para algumas pessoas, alguns não conseguem entender isso. Olha aqui. A Vida de Jesus, por Ernest Renan. Esse livro, ele causou uma repercussão grande. Hoje ele está totalmente ultrapassado. A academia não usa mais esse livro, a não ser se for questão de estudo histórico, do contexto histórico ali da publicação. Mas o que ele traz, ok? Já está ultrapassado. Mas a questão, eu não peguei isso por causa de achar que o Renan fez. Não, é a forma como os espíritos tratam os estudos acadêmicos. É isso que eu vim ressaltar aqui. E eu quero que vocês prestem atenção, então. Kardec, quando surgiu o livro, essa é a Vida de Jesus, né? Kardec pergunta a Erasto, olha lá, que efeito produzirá a vida de Jesus, de Renan? Resposta, um grande efeito. Grande será a repercussão no clero, porque esse livro derroca os princípios, né, os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. Aí olha o que Erasto fala. Não se trata de um livro irrepreensível. Longe disso. E realmente a academia hoje comprovou que não é um livro irrepreensível, porque já está ultrapassado, né? Porque ele reflete, ele vai falar aqui, depois quem quiser ler lá, está lá em Obras Póstumas, mas eu só peguei aqui, né, a questão, porque o que o Erasto fala? Um grande problema dele é exatamente que o acadêmico ele não vai olhar o quê? A questão da sobrevivência da alma, a teoria da presciência, né, as questões dos fluidos e outras coisas que, para o acadêmico, ele não vamos assim, usa essas hipóteses. Então, naturalmente, vai ter problema. Mas não é isso também o mais importante. Olha aqui. Aí ele diz assim, ó, entretanto, a par de erros capitais, sobretudo no que concerne à espiritualidade, o livro contém observações muito justas, que até aqui haviam escapado aos comentadores. Essa é uma questão interessante. Não é o que os trabalhos que a academia vem fazendo? Coisas que as pessoas não tinham observado. Né? Um exemplo, a primeira vez que eu ouvi que Judas morre de duas formas diferentes na Bíblia, eu falei, não, isso não existe. Aí depois eu fui lá ver e realmente Judas morre de duas formas diferentes na Bíblia. Então, essa é uma questão que ele fala aqui. E esses preconceitos, né, acontece, que a gente não olha dessa forma. Aí ele fala assim, olha lá, isso aqui é interessante. Ó. Seu autor se inclui nessa legião de espíritos encarnados que se podem classificar de demolidores do velho mundo, ok? Que tem por missão nivelar o terreno e edificar um mundo novo mais racional, ok? Então, quis Deus que o escritor justamente conceituado entre os homens do ponto de vista do talento viesse projetar luz sobre algumas questões obscuras e eivadas de preconceitos sociais, a fim de predispor os espíritos às novas crenças. Sem o suspeitar, Renan preparou o caminho para o espiritismo. Essa é uma questão interessante. Isto é, depois, os demolidores do velho mundo, depois que vier a academia com o trator, e o que isso, né, vamos dizer, o que vai sobrar, não sei o que vai sobrar,
Não importa o que vai sobrar. Por quê? Porque o Espiritismo ele não nasceu dessas escrituras. O Espiritismo se assenta nas leis da natureza. E as leis da natureza não mudaram e não vão mudar. Então, por isso que está preparando o caminho para o Espiritismo. Por quê? Porque hoje as pessoas vai numa rede social e os espíritas só querem digitar amém na rede social. É Jesus, é Maria, não sei o quê, é a Luizinha, não sei. Por quê? Porque ainda estão presos ao velho mundo. Então, essa geração, ou as próximas, vão passar e o conhecimento vai aparecer. Ok? E aí vai essa pergunta: Kardec se espantaria com as novas descobertas da historiografia? Será que ele se espantaria? Ficaria nervoso? Né? Como estão os adeptos do espiritismo brasileiro? Vamos lá, olha lá. Kardec no capítulo A Estranha Moral. Escritas muito depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Lícito é acreditar, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou não menos provável. O sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se ache cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, Kardec está dizendo o quê? Das coisas que eles estão analisando ali, muitas delas poderiam ter erro, e que não é menos provável. Olha lá o que ele está dizendo. Ok? Então, aqui ele está falando apenas na questão da tradução. A historiografia já foi muito mais fundo nisso, muito mais, ok? Mas Kardec, ele não achava que as escrituras eram infalíveis, ok? Olha outra questão aqui. Ora, Ô, Jorge, oi, fala. só para lembrar o pessoal aqui, sobre a questão dos copistas, né? O André trabalhou muito bem com a gente no primeiro estudo sobre isso, né? De como esse conhecimento ele vinha sendo passado, né? Na sua oralidade e depois, né? De pessoa que conhecia um, conhecia o outro, né? Que tinha uma questão de um tempo muito espaçado e essa questão dos copistas, né? Então ele explicou para a gente bastante. Quem não assistiu, volta lá e assiste, porque vai entender bastante o que o Jorge está dizendo aí, né? Como é que as mensagens em relação a essa construção do evangelho foi feita. Exatamente. Sem contar a disputa de poder. Se no século XX tentaram adulterar o Evangelho segundo o Espiritismo, imagino que não fizeram nos séculos passados, né? Então, essa é uma questão interessante. Olha lá, olha a postura de Kardec em relação aos Evangelhos. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia. Donde esta consequência rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com o princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem, eu deveria até botar em negrito aqui, olha, as palavras que se lhe atribuem, então Kardec está partindo do princípio o quê? Que estão colocando na boca de Jesus algumas palavras, certo? Aí ele diz, foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Então, todas essas possibilidades estavam na mente de Kardec. Claro que ele está partindo de um princípio aqui, de uma questão que vem lá do Livro dos Espíritos, que nós vamos ver mais para frente. Ok? Por que não pode haver uma contradição moral no ensino de Jesus por causa de umas questões da revelação espírita? Ele está falando do ponto de vista espírita. Ok? Um acadêmico não tem que se preocupar com essas coisas. Olha lá. Aqui, olha só que coisa interessante. Falando sobre a encarnação dos Messias dentro do Espiritismo. Presta atenção. Os enviados, os missionários, cada um vai dar o nome que quiser. Olha lá. Sobre a vida deles. Olha o que o Kardec fala. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu, nem na terra. E não serão vistos descendo das nuvens, acompanhados dos anjos.
Eles nascerão, viverão e morrerão como o comum dos homens. A sua morte não será anunciada ao mundo nem por tremores de terra, nem pelo escurecimento do sol. Nenhum sinal exterior os distinguirá. Não mais do que o Cristo não foi distinguido dos homens durante sua vida. Então, Essa ficou bonita, hein, Jorge? Essa ficou bacana, hein? Né? Esse negrito aí, esse sublinhado, ficou perfeito, pessoal. E aí, quem quiser fazer pergunta no chat, faz para a gente. Mas se atentem muito, eu estou até batendo um papo aqui, Jorge, com a Tati, né, com a Célia aqui em off, mas com a Tati, falando o quanto é importante esse estudo ético-filosófico da base doutrinária. Né? Ele é muito importante, né, que nos dá aí uma condição de entender os outros textos. Muito bacana, Jorge. É interessante, quando Kardec vai analisar sobre o caminhar sobre as águas, sobre a multiplicação dos pães, ele vai falar segundo as leis espíritas, se é possível ou se não é. Mas a maioria ele diz, não, isso é parábola. Os guias do espiritismo brasileiro diz que Jesus multiplicou os pães. E Kardec diz, não, isso aí é uma parábola, pelo amor de Deus. Não tem sinal extraordinário. Quem viu esses filmes, né? Aí Jesus lá na cruz, então está consumado, aí a terra treme, né? Assim, ele diz, ó, não, não, não. O Cristo não foi distinguido dos homens por isso. Esses sinais extraordinários, isso aí é, como dizem os acadêmicos, é teologia. Isso aí é discurso para angariar adeptos. É outra coisa. Jorginho, esse aí é dos Messias do Espiritismo? Isso. É desse texto, né? Espiritismo. Lindo. Exatamente. E isso é interessante, Alexandre, que o Jorginho está falando, por quê? Porque os espíritas tomam ele como um Cristo fluídico. E fica claro, o Jorginho bate sempre isso na página dele, e sempre eu estou conversando com as pessoas. Ele tinha um corpo carnal. Então, assim, Kardec, apesar de o pessoal falar, está ultrapassado, não sabia evangelho, ele fez a separação das análises direitinho. Da sua mãe, até agora não sabemos nada. Então, quando achou-se depois que ela tinha um culto, então, Kardec falou, até aqui não sei. Então, veja como ele era cirúrgico, né, na parte do evangelho. E ainda isso a gente não pode esquecer. Sim, a gente não pode esquecer. Kardec sempre falou, Jesus tinha um corpo carnal, apesar dele falar na Gênesis que os laços que ele mantinha era estritamente o necessário, não é, Jorginho, assim? Para a materialidade? Sim. Então, muita gente confunde isso. Ah, mas ele era o Cristo. Ele era, mas não dessa forma que a teologia traz. Kardec foi cirúrgico. Obrigada, Jorge. Exatamente. Então, Kardec está apontando o quê, gente? Olha só, essa parte maravilhosa que é acrescentada, essas camadas que são acrescentadas em Jesus, isso é teologia. Jesus nasceu, viveu, morreu. Né? A academia vai dizer, a academia também, isso é importante. A academia também preenche lacunas, ok? A religião preenche lacunas, e a academia também. Um exemplo, já foram crucificados milhares e milhares e milhares de pessoas, ok? Eles eram abandonados, os corpos comiam os cães, etc, etc. Então, não foi achado o corpo de Jesus, eles vão falar assim, o mais certo é dizer o quê? Olha, não temos evidência de que, né? Não, ele vai dizer também, não, Jesus também, o corpo dele foi comido pelos cães. Não, onde? Com que base? Você está preenchendo lacunas também. Então, essa é uma questão importante da gente entender. Claro que para eles, como o Kardec, que até que dá uma polêmica aí muito interessante, o Kardec, em A Gênese, em algumas edições, ele aventa a possibilidade dos discípulos terem roubado o corpo de Jesus. Mas por quê? Ele está analisando o texto. Então, ele vai, peraí, mas claro que para Kardec o corpo não pode sumir. Né? O espírito, beleza, ele apareceu, manifestou, beleza. E o corpo? A academia vai dizer, não, o corpo apodreceu ali e acabou. A teologia vai dizer, vai criar um José de Arimateia, vai criar um montão de coisa, blá, 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 né?
Mas entre uma coisa e outra, não temos fatos, ok? Essa é uma questão importante. Então, tem dois segmentos preenchendo lacunas, ok? Uns vão usar certos argumentos, outros não, né? Um eu vou usar, Deus que ia permitir que o corpo glorioso de Jesus, blá, 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 e outro vai dizer, olha, não, isso aí, os cães comeram, acabou, é assim mesmo, que se dane, ponto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas isso acrescenta em quê? Traz luzes para as nossas reflexões. E para o Espiritismo, se o corpo de Jesus apodreceu ou não, não faz a menor diferença. Só faz a diferença para o católico, porque tem o corpo ali, tem a teologia católica, protestante, etc. Mas o Espiritismo, não. E agora a quarta parte, o Kardec histórico. Isso aqui é interessante. Por quê? Mas Kardec era infalível? Kardec era um cara que... Não, Kardec era um ser humano. Eu acho também engraçado assim, a academia, né? Não, Kardec era católico, logo tudo que ele escreveu tinha a ver com catolicismo. Meu Deus, que tolice. Não, porque ele nasceu na Europa. Né? Uma vez um acadêmico falou assim, não, a pergunta 625, a resposta é Jesus, porque ele estava na Europa. Se tivesse na Ásia, seria Buda, ou Lao Tse. Fala assim, aí é uma questão da visão puramente materialista. Porque aí a gente vai ter que, admitindo, vamos falar, a espíritos, beleza. Então, aí você vai ter que admitir a desonestidade intelectual, você vai ter que admitir a desonestidade intelectual, porque se ele está dizendo que se ele tivesse lá, sei lá, se ele tivesse na África dizer Xangô, aí, né? Kardec tem um capítulo no Livro dos Médiuns das contradições e das mitificações. Que os espíritos têm certos ensinos que eles não dão em certos lugares, mas eles não mentem. É diferente. Ok? É diferente. Tem que tomar cuidado com isso. Então, olha aqui o Kardec histórico. Eu sempre faço isso. Vamos lá, olha lá. Aqui Kardec sobre a sua reencarnação. Calculando aproximadamente a duração dos meus trabalhos, que ainda tenho que fazer, levando em conta, blá, blá, blá. Aí ele diz assim, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no próximo, né? Ou no princípio do outro, isso é, no fim do século XIX ou no início do século XX. Isso aqui foi o maná para os adeptos do Chico Xavier, de que aí ficar todo mundo catando. Quem é? Não aconteceu, não aconteceu. O Kardec, vendo o que estava acontecendo à sua volta, isso aqui não está em nenhuma obra fundamental, isso aqui são anotações particulares dele, são reflexões íntimas dele, ok? Que depois pegaram e botaram num livro, como se o Kardec, isso aqui fosse... Não, ele está pensando ali, refletindo. Olha, eu acho que, né, porque o Espírito de Verdade diz, você vai ficar um pouco para continuar essa obra. E aí, e mesmo se ele acreditasse isso aqui, a questão não é se ele acredita ou não acredita, tem isso também. Não, o Chico Xavier disse, se o Chico Xavier acredita ou não acredita, isso é o problema dele. Um fato é um fato, né? Porque alguém disse. Essa é uma questão importante. Então, esse aqui é o equívoco do homem. A gente tem que entender isso. Tem outros. Aqui, a questão da regeneração da humanidade. Olha lá. Né? Também, deixa eu tentar diminuir aqui, que... Opa! Olha lá. Mas enquanto os outros ele diz, o próximo século, isso ele está falando o quê? Do século XX, que a regeneração da humanidade, né, poderia despontar a encarnação de muitos espíritos superiores. Outro erro também que as pessoas acham que espíritos superiores que vão encarnar aqui é segunda classe, na verdade é segunda ordem, é diferente, ok? Então, lá, ó, tanto a fisionomia do século XIX difere do décimo, blá, 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 mas ele está falando aqui o quê? Coisas que não aconteceram. E isso é dele. Ele não tem problema nenhum da gente observar isso. Olha, o Kardec aqui fez essa análise, ele fez aquela análise. Está fora. Isso não é doutrina espírita, isso aqui é o homem Kardec com as suas reflexões. Está dentro da teoria da presciência. A teoria da presciência tem também as análises do conhecimento que nós temos das pessoas e das coisas, além das questões da evolução e da revelação, da inspiração e da revelação.
né? Então, o Pascal fala um estudo maravilhoso sobre essa questão. A reflexão, que é esse caso aqui, a inspiração, que é quando os espíritos, né, buzinam na nossa cabeça ideias que vão refletir no futuro, e a revelação, que só vem de Deus. Então, aqui é o homem, ok? Essa é uma questão importante. Mas então o Kardec histórico só falou de Jesus, só tinha católicos na codificação. Isso aí é uma tolice sem tamanho. Isso é uma tolice sem tamanho. A questão não é se ele era católico, se ele era chinês. A questão é o que ele está ensinando. O que ele está ensinando corrobora com a Igreja Católica quanto os fatos ou não? Essa é uma questão importante. Quinta parte, a moral espírita. Aqui que é interessante. E aí os espíritas têm que entender isso. Por que o espiritismo brasileiro, assim como as igrejas, por que o espiritismo brasileiro fica de cabelo em pé quando vê um materialista estudando as escrituras, quando vê a paleografia, a arqueologia estudando? Porque eles ficam com medo de uma descoberta de derrubar o edifício que eles estabeleceram, principalmente o edifício criado por espíritos com a intenção de levar os espíritas para a igreja, ok? Jorge, então vamos entender. Fala. Vou pegar uma frase sua aqui do seu Facebook, que tem a ver com o que a Célia colocou um tempo atrás também, né? Você escreveu assim, ó: se a verdade dos fatos te causa medo, é sinal que a sua fé está abaladíssima. Né? E a Célia colocou algo parecido com isso umas 2 semanas atrás também, né, Célia? Você colocou lá, se as pesquisas históricas, né, abalam sua fé, preocupe-se porque sua fé está mal alicerçada, algo nesse sentido, né, Célia? Exatamente. E aí o que acontece? Algumas pessoas, os adeptos do espiritismo brasileiro, eles acham que o espiritismo nasceu dos evangelhos. E o espiritismo nasceu da Bíblia, ao ponto de alguns guias do espiritismo brasileiro dizer que, para entender o espiritismo, você precisa estudar o Novo e o Velho Testamento. Mas só que eles querem estudar o Novo e o Velho Testamento segundo a tradição religiosa, e não segundo os estudos acadêmicos. Essa é a questão interessante. Então, vamos entender de onde vem a moral espírita. Veio do Novo Testamento? Veio do Apocalipse? Veio de Moisés? Vamos ver de onde veio a moral espírita. A moral espírita decorre do ensino dado pelos espíritos. Ponto. E onde estão os ensinos dados pelos espíritos? No livro dos espíritos. Ali está a base. Ali já está a moral espírita. Okay? Mas e o evangelho segundo o espiritismo? Eu sou contra o evangelho segundo o espiritismo. Mas por quê? O que o Kardec está fazendo ali? Ele está analisando, segundo a ciência e a filosofia espírita, os evangelhos. Ele fez isso mais detidamente aos evangelhos, mas ele fez a outras também, outras tradições religiosas, muitas outras. E as conclusões que ele chega é bem interessante, é o que nós vamos aqui. Então, primeira coisa, a moral espírita não nasceu dos evangelhos. Abandona isso. OLX, né? Desapega. Se desaparecesse os evangelhos, desapareceram os evangelhos, mas não desapareceram os espíritos. Então, se os evangelhos nunca tivessem existido, não existe a possibilidade da doutrina espírita não ter aparecido, porque o espiritismo nasceu do ensino dado pelos espíritos. Ponto. Ok? Aí, se eu entendo isso, fulano de tal descobriu que Jesus beijava na boca de Maria. Isso é um problema de Jesus. Ok? Jesus comia carne e não comia, isso é um problema de Jesus. Ok? Então, essa é uma questão... Jorge, eu não sei se você vai abordar,
O Cristiano colocou aqui para a gente, né, que a moral independe das religiões, né, e a gente faz uma crítica aqui muito severa a elas, né, por mais que se fale que muitas coisas benéficas na humanidade aconteceram dentro dos ambientes religiosos, como algumas questões de ciência, etc., né, e a gente aqui bate bastante nesse ambiente religioso, principalmente na história do catolicismo, não precisa nem falar, né, do mal que aconteceu, mas nos atendo aqui ao espiritismo religioso brasileiro, Jorge, o quanto de mal já aconteceu e quanto poderia ter sido evitado, né? E a gente tem claros exemplos aqui. Um dia eu vou te dar exemplo até das pessoas que têm aqui de como isso aconteceu. E a gente, como dirigente, percebe isso claramente. Agora, só quando você fala aí, uma pergunta que eu queria te fazer. Quando a gente pensa no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí você disse que Kardec analisa, né, ali os evangelhos, o que parece um pouco de incômodo é que algumas visões de alguns espíritos, talvez mais apegados a esse passado católico, traduzam essas falas com conceitos que a gente precisa ter que pensar para poder responder. Quando Kardec analisa, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas as falas dos espíritos, às vezes, né, nos incomoda. E aí eu falo, nos incomoda no sentido de me incomodar. Eu até discuti isso com vocês uma vez, né? Então, trazem ali um viés punitivo, trazem ali uma figura divina de uma forma que a própria doutrina vem desmistificar, né? E aí a gente tem que traduzir aquilo, ou seja, contextualizar. E quando eu contextualizo, eu preciso de um intermediário para fazer isso, quando a pessoa não consegue ter liberdade para isso. E isso me incomoda particularmente no Evangelho, tá? Só para você entender uma opinião minha nesse sentido. Quando eu vejo São Luís falando, muito diferente de como Erasto se posiciona, né? E aí Kardec, quando fala, aí sim ele traduz isso com muita sobriedade. Mas às vezes o próprio Espírito falando me traz essa sensação de algo que não precisaria ser feito. Entende? Não sei se eu consegui me fazer entender. Entendi. Isso também é importante, isso faz parte do estudo. Quando Kardec diz Lamennais, seus escritos estão muito sombrios. Eu sei que você desencarnou há pouco tempo, você era um sacerdote, babá, mas só isso, só o fato de você, dessa sua personalidade se mostrar na erraticidade, já é um campo valioso de estudo. Olha o pensamento de Kardec. Então, o grande problema também é assim, a gente não pode, por extensão, ok? As pessoas fazem mau uso do evangelho, mas isso é um problema do mau uso do evangelho, e não do evangelho, né? O São Luís, ele vai usar, tem frases lá no evangelho, tipo, o espírito das trevas. Ele está usando uma metáfora? Tá, mas é uma linguagem, vamos dizer assim, bem igrejeira. Tudo bem. Mas se Kardec, ele parte do princípio que você, que já leu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, você já tem condições de filtrar a personalidade dos espíritos. Essa é uma questão importante, porque às vezes também a gente até fica cioso de algumas coisas, mas isso aí já é um problema que a gente aprender a lidar com isso, né? Então, assim, se eu entendo que o Evangelho é uma análise, o Kardec fez, claro que Kardec, aí eu entendo assim, se o Kardec tivesse nascido na Ásia, ele talvez se detesse mais no ensino de Lao Tse, por exemplo, ou de outro, ok? Poderia fazer lá o taoísmo segundo o espiritismo, poderia fazer. Mas isso também são exercícios de extrair a moral dentro das sociedades. Essa é uma questão interessante, que a gente não pode perder de vista, ok? Então, vou continuar aqui para ver se fica mais claro isso. Então, aqui está a moral espírita. São as leis morais. Essas leis morais que vão ditar todo e qualquer ensino dado pelos espíritos. Todo e qualquer ensino dado pelos espíritos necessariamente tem que estar de acordo com as leis morais. Aqui é a base da doutrina espírita. Qualquer ensino fora dessas leis, ou que contraria estas leis, naturalmente o Kardec, quando faz análise das coisas, ele faz com base nas leis morais. Ok? Então, aqui já estava lá no Livro dos Espíritos. Não precisou do Evangelho. Claro que nós vamos entrar numa outra discussão mais para frente, da visão mais ampla, da visão universalista de Kardec. O Kardec era o verdadeiro universalista. E nós vamos entender isso. Ok? E aí vem aqui, questão 619 do Livro dos Espíritos.
conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei? Resposta: todos podem conhecê-lo, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhores a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Quando se fala que o futuro é o espiritismo, etc., as pessoas acham que o futuro é alguém numa casinha fazendo o evangelho com aguinha, com roupinha branca. O futuro do espiritismo são as leis naturais, é o conhecimento das leis naturais que ele está falando aqui, gente. Pelo amor de Deus. Então, às vezes, a pessoa está criticando uma camada muito superficial. Ela está olhando numa camada muito superficial. Eu entendo que o acadêmico não vai ler isso aqui, porque, principalmente se ele for um detrator. Se ele for um detrator, ele só vai pegar as partes fracas. Mas crítica é a arte de analisar uma obra separando as partes fortes das partes fracas. Quem só pega as partes fracas é, naturalmente, um detrator. Não é um analista sério. Quem pega as partes fracas e as partes boas é um verdadeiro estudioso. Então, essa é uma questão importante, ok? Primeiro, então, os evangelhos. Kardec está fazendo uma análise dos evangelhos, ok? Simples assim. Por quê? Porque o conhecimento estava por aí. Será que Kardec acreditava nisso mesmo? Nós vamos ver mais para frente. E aqui é o ponto que é muito interessante, que eu já falei um pouquinho, né? Que é a pergunta 625. Quando Kardec está lá no Estranha Moral, falando que não poderia, por que o ensino não poderia ter certas contradições morais? Por causa disso daqui. O detrator vai achar que, ou o analista materialista, né? Vamos parar de falar só do detrator, o analista materialista vai falar, não, ele falou porque é Jesus, porque ele é católico, porque ele é protestante. Se isso existe, ele está partindo do princípio que se há espírito, os espíritos estão usando de desonestidade intelectual. Porque se ele vai responder Buda no Japão, vai responder Krishna na Índia, vai responder Jesus na França, esse cara aí é um velhaco, né? Então, essa é a questão. Então, a partir desta resposta, a moral espírita decorre do ensino dado pelos espíritos. Kardec foi claro. Kardec não perguntou, me dê um exemplo. Ele perguntou o mais perfeito. Ponto. E a resposta é Jesus. Aí vem as pessoas, ficam brigando. Não. É Jesus? Não. É vide Jesus. Não, é Jesus. Não, é vide Jesus. Já bobeira, pelo amor de Deus, né? Aí ele diz, para o homem, isto é, a moral que Jesus ensinou, é o que a gente pode encontrar até agora. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Ponto. Ok? Então, isso aqui é... Aí, a partir daí, Kardec vai comentar os evangelhos. Claro que se os espíritos respondem Buda, peraí, qual é o mais perfeito? Buda. Tem que estudar a moral do Buda, que é a mais perfeita, isso é óbvio. Se ele diz Alexandre, ele vai estudar a moral do Alexandre. Opa, parou tudo. Não? Parou tudo aí. A controvérsia. Para tudo aí, Jorge. Poxa, avacalhe não, Jorge, por favor. Né? Mas vamos partir do princípio da honestidade intelectual. Se o espírito responde Jesus, então eu vou estudar essa moral. Mas mesmo Kardec, partindo do princípio da informação dos espíritos, que é Jesus, ele não analisa os evangelhos como se fossem verdades. Nós trouxemos aqui. Ele analisa, então vamos tentar extrair. Eu conheço o ser humano, eu sei o que é, eu conheço história. Então, vamos tentar extrair. E, para isso, ele tem um concurso dos espíritos, que vão extrair. E aí é uma questão interessante, que eu sempre falo. Para extrair a moral, não, mas a passagem da mulher adúltera não existiu, tudo bem. Mas para extrair a moral não precisa ser uma questão verdadeira. Isso não é história. Eu posso extrair a moral até do desenho do Pica-Pau. Jorge. Oi.
Fora a brincadeira do Cristiano aí, você não dá moral para ele, não. Mas só para contextualizar também, quando você diz, né, que se a passagem que ele analisa é verdadeira ou não, é importante, porque esse nosso amigo, né, que vem falando justamente sobre as questões do espiritismo, que ela está baseada em análises que talvez não fossem verdadeiras, ele não analisa sobre esse viés, né? Ele quer detratar em função de algo que foi analisado que não existe e que teria faltado ali, né? Perspicácia até ajudar a analisar isso. Perfeito, é isso aí. Não. Ele fez uma análise, extraiu a moral, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, isso é a moral de Jesus segundo o Espiritismo. Então, os espíritos vão analisar aquilo ali, extraindo a moral daquele ensino. Kardec estabelece um critério, quais ensinos ele vai analisar, os espíritos vão fazer ali um estudo. Os espíritos também não estão preocupados na maioria dos casos, até por causa da questão da lei de adoração, de entrar nessa questão. E isso são esses missionários que o Erasto fala lá, que viriam para destruir o velho mundo. É a função deles. A função dos espíritos é nos ensinar o caminho da boa moral. Ok? Então, podemos extrair, não tem problema. Passageiro é útil? É útil, ponto. Acabou. Ô, Jorge, o Cristiano 333 quer fazer uma pergunta ou uma intervenção para você. Eu falei para você não dar moral para ele, mas cuidado, tá? Fala aí, ô 333. Não, é só voltando nessa questão que você falou do fato de Kardec ter nascido na Europa e a resposta ter sido Jesus, e que se ele tivesse, né, nascido na Ásia ou qualquer outro lugar, a resposta poderia ser outra. A gente estuda, né, e a gente sabe que um espírito do nível de evolução do Jesus, né, e de outros tantos de Buda que passaram por aqui, eles não têm nenhum tipo de orgulho, né, e de pretensão. Ou seja, quando essa pergunta é feita, os espíritos podem ter pensado ali numa lista de centenas de milhares de espíritos que eles podiam dar aí, mas é aquele negócio. É igual os espíritos falam, olha, às vezes a gente usa de alguns artefatos porque vocês precisam, não que a gente precise disso. Né? Então, nesse caso aí, imagina se os espíritos não respondem Jesus para Kardec. O tanto que isso ia causar um transtorno para o trabalho que ele vinha desenvolvendo ali, com toda a análise que ele fazia do Evangelho, né? Uma boa parte dele católica, pelo contexto que ele estava inserido. Então, tem uma sabedoria aí também que os espíritos têm e eles não fazem a mínima questão, né? E a gente não, a gente já coloca todo um peso nessa resposta, né? Igual você riu aí, você até zoou o Alexandre sem saber, que você fala que tem uns bobos aí que fica discutindo se é Jesus, vídeo de Jesus. O Alexandre é um desses bobos. Mas, olha só, a gente tem que tomar cuidado. Isso é importante. Assim, quando eu disse que o detrator acha que os espíritos responderiam lá Buda, eu não parto dessa hipótese. Por quê? Porque não posso partir do princípio da desonestidade intelectual. Eu posso dizer que eles não responderiam, é uma coisa. Mas dizer, né, é a mesma coisa. Eu pergunto para você, você não me respondeu, é uma coisa. Você mentir é outra coisa completamente diferente. Né? Mas nós vamos entrar um pouquinho mais nisso. Porque senão a gente vai entrar numa moral utilitarista. Não, eu vou ensinar para a Célia isso e não vou ensinar para outro. Não, aí é um problema sério. Ok? Os espíritos responderam, Jesus. Tudo bem. Tem que ser um. É Jesus. Podia ser Buda. Não tem problema de ser Buda. Poderia ser Buda. Mas os espíritos responderam Jesus. Né? Qual ou mais? Pois assim, cite um grande evolução. Aí poderia citar qual, mas ele perguntou qual é ou mais. Ou mais só pode ser um. Só pode ser um. Ele disse Jesus. Ok? O meu problema não é que tem gente assim, não, se Jesus sair, eu quero sair da Terra também, essa bobeira. Não, nem isso. Ele respondeu Jesus. Então é Jesus. Ponto. Né? Aqui. Agora, olha a pergunta de Kardec, a 26. Mas só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens tiveram? Olha a resposta dos espíritos. Não já te dissemos que estão escritas por toda parte? Uma pergunta ali, uma pergunta direta, papo reto, sem curva. Qual é o mais? Essa é uma pergunta. É uma coisa. Só que o Kardec extrapola exatamente por causa dessas questões aí. Ó. Não, mas peraí. Mas então foi só por Jesus?
Ele, opa, não, 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 não. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Todos. Então, ó, percebe? As pessoas ficam só presas. Por que as pessoas só se preocupam com a 625 e esquecem a 626? Porque são católicos ainda, são protestantes ainda, são igrejeiros ainda. Então, o importante é Jesus, é divino, não sei o quê, bababá. É um outro problema. Mas o Kardec aqui, ó, são as leis naturais. Já pensou? Olha a contradição. Se só Jesus trouxe as leis naturais, então até Jesus as leis naturais estavam aí? Não. Todos puderam observar. E nós vamos chegar a isso mais para frente. Ok? Olha lá. Assim como Cristo não disse que destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário do que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica. Isto é, ele vai desenvolver, completar e explicar segundo as leis naturais. Para Kardec, Jesus encarnou para nos trazer as leis morais. Ele usou uma linguagem da época, teve a má compreensão, teve as deturpações, interpolações, harmonizações, invenções, tudo isso. Mas a moral de Jesus estava lá. E os espíritos vêm extrair essa moral a despeito do texto. Essa é uma questão importante. Ok? Então, essa. Ó. E aí vem outra questão, olha aqui. Que isso aqui, não há academia que dê conta disso. Vem cumprir nos tempos preditos, olha lá, teoria da presciência. O que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. É ele, pois, obra do Cristo. Aí que é o problema, né? O Espiritismo é obra do Cristo. Por quê? Ele preside o estabelecimento do Espiritismo. E aí não tem jeito. Então, é o Cristo. Ok? Não tem... Ah, mas Jorge, mas... Então, se o Espiritismo for para a Ásia, vão ter que mudar? Não. Não, é o Cristo. Isso não quer dizer que a moral não possa ser extraída dos outros textos. A forma como eu vou olhar para esses textos é diferente. O Espiritismo olha diferente. Olha aqui. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Nós perguntamos por nossa vez. Antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? Aqui também é um outro problema histórico aqui. Quando fala Moisés, Moisés simboliza uma série de homens que encarnaram e depois sintetizaram, sincretizaram, deduziram, refletiram sobre essas leis e criaram o chamado Pentateuco de Moisés. Moisés aqui ele está simbolizando um grupo de seres através de séculos e séculos e séculos. Ok? Então, ele está dizendo, essa lei já existia. Está lá, né? Deuteronômio e Levítico, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Está lá no livro, atribuídos a Moisés. Ok? Mas isso aqui, aí a academia vai elucidar essa questão de quem foi Moisés, quantos Moisés existiram, etc. Mas não tem importância. A lei natural existia na época de Moisés. E ela foi extraída por alguém que chamaram Moisés, ou pode ser outro. Ok? O Espiritismo não vem só confirmá-la, mas também mostrar-lhe a sua utilidade prática. Torna inteligível e patente as verdades que só havia sido ensinada de forma alegórica, e justamente com a moral, trazendo-nos a definição da blá, 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 blá. Está lá na conclusão do Livro dos Espíritos. E aí, agora vamos entrar no outro nível, para a gente, agora que a gente vai entender quando Kardec fala do Evangelho, quando ele fala de cristianismo, o que ele está falando? O livro agora, vamos lá, vamos voltar ao Livro dos Espíritos. Não, Kardec escreveu o Evangelho, ele errou.
porque ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aqui que interessante essa mensagem. O Futuro do Espiritismo, Revista Espírita de 1863. Olha só, hein? Aqui é papa fina, coisa boa. O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a pedra principal do edifício social. Podeis pressagiar o seu futuro por seu passado, por seu presente. O Espiritismo é obra de Deus. Vós, homens, lhe deste um nome. Deus vos deu o pensamento quando o tempo chegou. Porque o Espiritismo é lei imutável do Criador. Desde que o homem teve inteligência, vou ler de novo, desde que o homem teve inteligência, Deus lhe inspirou o Espiritismo. Ele está falando do Livro dos Espíritos? Ele está falando do Livro dos Espíritos? Ele está falando do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele está falando do Livro dos Médiuns? Ele está falando das leis naturais. Mas então o Espiritismo, isso aí é um anacronismo. Não, não é. Nós podemos criar uma ciência e, a partir daquela ciência, analisar o passado, o presente e o futuro. Um exemplo. 10 segundos depois do Big Bang, as leis da física criaram... Para, não tinha física lá, 10 segundos depois do Big Bang. Não, porque a sopa primordial, os aminoácidos... não tinha aminoácido lá na sopa. Percebe? Você pode usar o conhecimento que você tem para analisar o passado. Então, ele está chamando o quê? As leis naturais, em especial as leis morais, de Espiritismo. Isso é papa muito fina. Aí você vai entender que existe o Espiritismo, com E maiúsculo, e existe os Espiritismos, com E minúsculo. Isso é, aquele que lê a lei natural, cria suas reflexões, suas leis, seus bababá, e dá um nome. Esse é um espiritismo particular da lei natural. Ok? E, aí continua, de época em época, olha lá, hein? E de época em época enviou sobre a terra espíritos avançados que ensaiaram sobre as naturezas corpóreas a influência do espiritismo. Ele está tratando, né? Então, ele está dizendo que, desde todas as épocas, encarnados vieram trazer essas leis naturais, essas leis morais, em especial. Olha lá. Olhai para trás e verá quanto de fé já Deus tentou da influência espírita como adiantamento moral. Há 18 séculos, o que era o cristianismo se não o espiritismo? Isso aqui confunde, se você não está lendo enquanto lei natural. O que ele está dizendo? Jesus encarnou para mostrar às pessoas essas leis naturais. Ele ensinou conforme a necessidade da época do Jesus histórico, no seu contexto. Mas Jesus, estava trazendo essas leis naturais. Por isso que Kardec não admite que tenha erro. Pode ter uma estranha moral, pode ter um erro de tradução, mas não do autor. Por quê? Porque ele é o ser mais perfeito que encarnou na Terra. Ok? E o que ele trouxe, que chamou de cristianismo, é o mesmo nome. Olha lá. Cristianismo e espiritismo é a mesma coisa, leis naturais. Mas não é o cristianismo da escola de João, da escola de Tomé, da escola dos gnósticos. É uma outra coisa. A escola de Tomé é um ensaio sobre essa lei natural. A escola de João é um ensaio sobre essa lei natural. A reforma protestante é um ensaio sobre essa lei natural. O budismo é um ensaio sobre essa lei natural. O taoísmo é um ensaio sobre essa lei natural. Aí eu entendo, olha que coisa tão ampla. Olha o pensamento deles. Só o nome é diferente. Deixa eu só terminar aqui. Só o nome é diferente.
mas o pensamento é o mesmo. Somente o homem, com seu livre-arbítrio, desnaturou a obra de Deus. Vai, chupa essa manga, Alexandre. Pois é, Jorge, eu estou aqui batendo um papo com o Cristiano aqui em off, né? E o quanto que isso é importante, o quanto esse estudo aprofundado e entender a base, a ética filosófica, né, do trabalho de Kardec, muda a visão. E aí é o que eu estou falando com o Cris aqui, né? O movimento espírita religioso não quer passar isso para as pessoas, porque eles querem traduzir da forma correta para continuar tendo os seus prosélitos. Porque aí até o conceito de espiritismo e de cristianismo, nesse sentido, são totalmente diferentes do que a gente imagina, do espiritismo criado por Kardec e do cristianismo religioso, né? Então, isso muda tudo. O problema todo é a forma, Jorge, como as pessoas utilizam isso, né? Isso é um grande desafio. E eu estou batendo papo com o Cris aqui, a gente está concordando nesse sentido, né? O quanto é importante. E aí, as casas não se propõem, né, a esse tipo de livre pensar, a esse tipo de raciocínio. É muito mais fácil a gente pegar os textos do Evangelho e colocarmos ali toda uma condição religiosa, é mais fácil estudar Pão Nosso e Boa Nova, né? É muito mais fácil de conduzir as pessoas nesse sentido. E o quão valioso você tem trazido esses estudos para a gente aí, né? E olha que eu e o Cris aqui, nós somos mais rebeldes, a Tati também, e eu e ele concordarmos aqui, mostra que essa base, tanto que ela é fundamental para esse entendimento. Sim. E as pessoas acham que, não, isso aí foi um ensaio assim que surgiu da cabeça de Kardec, 1 hora, e depois ele abandonou. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá. Olha o que São Luís fala. O Espiritismo é o cristianismo da Idade Moderna. Ele deve restituir às tradições seu sentido espiritualista. Então, ele está dizendo que o Espiritismo e o cristianismo é a mesma coisa. Aí vem o Espiritismo brasileiro com aquelas musiquinhas, né? Com o Espiritismo mais cristianizado. Eles querem... Tem um dos guias do Espiritismo brasileiro diz que é urgente, é necessário cristianizar o Espiritismo. Ele tinha, né? Não é à toa que ele deu uma voadora nas costas de São Luís, num livro famoso aí, né? Falando que São Luís era um semi-selvagem que teve poucos benefícios na sua encarnação e amplos prejuízos para a humanidade. Deu uma voadora com os 2 pés. Ele pegou a história do cristianismo e separou um mau exemplo, o maior mau exemplo. Quem ele separou? São Luís, o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Então, mas ele quer cristianizar o espiritismo. Na verdade, ele não quer cristianizar o espiritismo. Ele quer igrejificar o espiritismo. É diferente, ok? Porque espiritismo e cristianismo é a mesma coisa, ok? São as leis naturais. Olha aqui. Evangelho segundo o espiritismo. Estranha moral. Olha lá, Kardec fala. Sócrates também não ensinava uma doutrina, até certo ponto, análoga à do Cristo? Não faz sentido? Não é o que o livro dos Espíritos falaram? Todos que se debruçaram sobre essas leis, em todas as épocas, puderam deduzir mais ou menos esses ensinamentos. Então, está aqui. A doutrina de Sócrates também é cristianismo, também é espiritismo. Isto é, entendendo as leis naturais aqui, Sócrates, como um ser no seu tempo, na sua época, no seu lugar, observou essas leis e extraiu os ensinamentos. Moisés fez assim, Buda fez assim, Lao Tse fez assim, Jesus fez assim. E Kardec, com os espíritos, fizeram assim. A doutrina espírita que eu abraço e que eu divulgo é um olhar sobre essas leis naturais. Não é as leis naturais. A doutrina espírita é um espiritismo, ok? Um dos espiritismos perante o espiritismo. Durante, né? Como diz a narrativa, né? Quem poderá ouvir essas palavras? Né?
Mas é o que está. Então está aqui, ó. A doutrina de Sócrates também é. 622, olha lá. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Resposta: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores e que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Aí as pessoas, o igrejeiro, não, mas eles são superiores. Jesus é puro. Tá, mas do ponto de vista intelectual, é impossível para nós, encarnados, saber distinguir um espírito de segunda classe de um espírito de primeira classe. Isto é, do ponto de vista de conhecimento, de soma de conhecimento e moralidade, eu não tenho condições de fazer separação de um puro para um espírito superior. Não temos condições para isso. Ok? Só mesmo a revelação. Por isso a pergunta 625. É uma revelação. Ok? Então, esses espíritos superiores, Buda, Lao Tse e tantos outros, vieram e encarnaram. Não, mas, gente, não faz diferença. Não faz diferença. Porque eles que vão extrair a moral. Ok? Essa é uma questão importante. Infelizmente, é assim. É assim. Olha aqui. De novo, Kardec só falou do Evangelho. Não, Kardec estudou a doutrina de Lao Tse. Claro que o Kardec, inserido na Europa, ele se deteve mais sobre os evangelhos. Se ele tivesse encarnado na China, talvez ele se detesse mais sobre a moral? Não sei. Porque se a pergunta 625 continua sendo Jesus, eu acho que você, naturalmente, estudaria mais aquela moral. Mas ele não deixou de estudar a moral de Lao Tse. Olha aqui, vamos lá. De novo, a verdadeira religião necessária à salvação deveu começar onde? Deveu começar onde? Com o gênero humano. Ora, uma vez que é essencialmente una, como a verdade, como Deus, a religião primitiva já era o cristianismo. O cristianismo que ele está tratando aqui não é o que nasceu lá do movimento de Nazaré. Ele está falando das leis naturais, que ele está chamando de cristianismo, que também pode se chamar de espiritismo. São leis naturais. Olha, o ponto de vista, a mudança paradigmática que o Kardec propõe, que ninguém chegou perto disso aqui, para entender isso aqui. Continua ele, ó. Do mesmo modo que o cristianismo, desde o Evangelho, é a religião primitiva consideravelmente desenvolvida. Aqui tem mais do ser histórico, talvez dando uma puxada ali, mas aí a gente vai poder fazer análise dessas morais todas para saber qual é a mais, etc. Não importa. Mas a mensagem principal é: ele entende como cristianismo e como espiritismo as leis naturais. Eu espero que tenha ficado claro isso aqui. Será que ficou claro? Show. Olha lá. Não se vê exposto nesta série de ensinos. Que ensinos que ele está tratando aqui? O Evangelho? Não, o taoísmo. Ele está tratando... não, Kardec só falou do Evangelho, porque ele era católico, ele estava na Espanha. Meu irmão. Olha aqui, ele está tratando do taoísmo. Não se vê exposto nesta série de ensinos os próprios princípios que servem de base ao espiritismo? Mas como é que pode, se não existir espiritismo? Todos aqueles que se debruçaram sobre a lei. Eu sou chatinho, mas é para ficar claro. Como, no entanto, em um único ponto tem uma tendência panteísta, aí a gente vai falar o quê? Claro, isso aí. E o próprio Kardec, ele vai analisar, da mesma forma que ele analisou lá o Cristo, ele vai falar, isso pode ser uma questão de tradução, pode ser uma questão
de quem? Dos discípulos. Muitos acham que Lao Tse não existiu, que é um conjunto de grandes sábios que sintetizaram, não importa, a moral está ali. Então, ele está falando exatamente isso, ok? Né? Muito bom isso, né? Então, ó, a base do espiritismo está lá no taoísmo, porque é a mesma, a lei natural é uma só. Olha aqui que beleza. Uma vez que os princípios filosóficos do espiritismo não são em substância, senão o de Lao Tse, não se pode considerar a verdade da doutrina espírita como estando provada moralmente fora dos ensinos do Cristo. Ah, o Kardec queria levar as pessoas para a igreja, é? Kardec queria levar as pessoas para a igreja? Não. Ele extraiu a moral do ser mais evoluído, segundo os espíritos. Mas ele não se deteve aí. Ele estudou a moral de Platão, de Sócrates e de todos, e entendeu que essa moral que existe, ela estava aí. Pode ter o ser histórico mais aqui ou mais ali, com mais equívocos, erros de tradução, aí a historiografia, que se debruça muito mais sobre os evangelhos e as escrituras, vão apresentar uma série de milhões de equívocos, de deturpações, etc., etc. Mas, independente de tudo isso, a moral eterna, por isso que eu chamei de moral eterna. Por quê? Porque são as leis naturais, e as leis naturais são eternas e imutáveis como o próprio Criador. É essa moral que o Espiritismo veio trazer. A partir do conhecimento dessa moral, o Espiritismo lança luz sobre qualquer escritura, sobre qualquer ensino, e faz as suas análises. Talvez agora fique mais claro o que Kardec fez quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez agora fique mais tranquilo de você saber que os historiadores, que os arqueólogos e tantos outros não vão acabar com o espiritismo, porque eles não podem acabar com as leis naturais, ok? Já é um consenso de que Jesus existiu, A partir daí, não, Jesus era isso, era analfabeto, isso aí já é uma questão, né, do ponto de vista espírita, não faz diferença. Tudo bem, agora eu vou deixar um tempinho aí para as pessoas me bombardear com perguntas. E eu espero que as perguntas mais difíceis cheguem primeiro, porque a resposta é mais fácil. Quando a pergunta é difícil, é só dizer não sei, e aí vamos para a próxima. Então, as perguntas difíceis primeiro, as fáceis é que a gente se enrola, né? Então, vamos lá, doutor. Ô, Jorge, você está aí falando com a gente, eu estou aqui batendo um papo com o Cris e com a Tati aqui em off, a gente está aqui rindo e se divertindo com o estudo, como as nossas ideias vão clareando a partir de uma análise mais profunda, assim, né? A gente brinca muito entre a gente, mas é muito gostoso ver. E eu vejo, assim, de novo, vou repetir o quão complexo é, né? Quando a gente se debruça sobre o conceito de leis naturais, algumas palavras elas acabam sendo com dificuldade de contexto para aquele que está tomando conhecimento do espiritismo agora. Então, o próprio conceito do espiritismo e de espiritismos, esse conceito do cristianismo como lei natural anterior a Jesus e aos evangelhos, né? Então, esse tipo de desdobramento ele é muito complexo e muito rico para a gente, né? Mas nem tão fácil de se desdobrar quando você lê a obra, né? Então, isso é uma coisa que é assim. Então, quando a gente fala que o espiritismo ele está, Kardec falava muito, ele tá para todos, mas como você leu lá no início, né? Aqueles que querem se debruçar nessa matéria, né? De forma como o estudioso faz, porque senão ela vai acabar a gente achando os percalços nela. Isso permite a gente criticar a obra, criticar Kardec, como você fez no início, crítica no sentido da análise, né? Não no sentido pejorativo. Mas, pessoal, a gente já fez intervenções aqui, tem batido papo com o Cris e com a Tati, aqui com a Célia. Fique à vontade, Célia, alguma pergunta para o Jorginho? Célia, se você quiser apertar ele muito, pode, tá? A gente... Nem posso. Não aperta muito não, que eu estou com um pouco de idade.
eu quero fazer um agradecimento público. Quando eu comecei a estudar Espiritismo, e aí dei de cara com ele falando da Revista Espírita. O que é? Você não conhece? Então, eu devo o ínfimo conhecimento que eu tenho da Revista Espírita a ele. Ele é o meu maior incentivador. Quando eu não gosto de Cristo, Cristo parece católico, ele falou. Vai estudar os Messias do Espiritismo, aí a gente conversa. Faz 4 anos. Eu ainda não terminei. Vez ou outra, eu posto uma coisinha, ele vai lá e dá uma pitada, tipo, vai estudar de novo. Né? E isso não faz muito tempo, não. Acho que uns 10 dias. Então, assim, eu sou muito grata. Ele me faz enxergar de uma forma, como também sou grata ao Fabiano, que eu pergunto, Cristo não, multiplicação, ele fala, vá lá na Gênesis e olhe de novo o que ele fala, na multiplicação. Jorginho fala isso também. Os homens decidem investigar as leis morais. Quanto mais, sabe, escala espírita é igual Jorginho, não conheço ninguém que saiba. Vá lá, não está na escala espírita, então, qualquer coisa que eu vá perguntar para ele, é assim, sempre vem igual os espíritos. Não, vá lá estudar, está lá. Então, ele força o raciocínio, isso é maravilhoso. Eu era igual cristiano, não aceitava católico, não aceitava, né? Mas por que tem esse... Jorginho fala, olha que Cristo que ele está falando. Então, o Lao Tse, eu estudo muito dentro do Espiritismo, porque é a mesma moral. É a mesma moral. Cristianismo eu não entendia, eu entendia como Cristo. Eu rejeitava, não quero. Vá lá olhar como Kardec trata ele. Então, assim, como é que Jesus fala? Bom é só meu Pai. Onde está isso? Está na lei, está na Torá. Que lei é essa? É a lei natural. Né? Então, os homens que decidem investigar, como Platão, Sócrates, depois Kardec, e hoje nós estamos fazendo essa investigação. A gente não coloca o livro dos Espíritos embaixo do braço e fica quietinho com ele, a gente debulha. Então, esse debulhar mostra para a gente que lá em Êxodo está a lei de justiça, amor e caridade. Né? Lá em Levítico está uma lei que Jesus usou, e aí Kardec fala, olha essa lei aqui, traz para a gente, lei de sociedade. É fantástico quando a gente pega alguém como Jorginho para ampliar aquilo que a gente tem quebradinho, como fala o Cristiano. Não aceito muito isso, como o Alexandre fala para mim, mas São Luís falou aquilo, isso é católico, não é? Não, não é, não, olhe por outro lado. Então, eu não tenho pergunta, eu só tenho a agradecer. A minha gratidão imensa por esse ser humano, que eu chamo de segunda ordem, ele fala que não, né, que ele não é. Ele me ajuda diuturnamente, não tem hora com ele, é de madrugada, de manhã, ele está sempre ali no meu zap e eu amolando ele direto. Como o Carlos Sete fala, quanto mais você me amola, mais afiado eu fico. Então, Jorginho, eu estou afiando você. Beijo grande, gratidão imensa. Ô, Jorge, primeiro para contextualizar aqui, né, Carlos Sete, pessoal, para quem não conhece, tem uma página muito bacana que chama CSI do Espiritismo. Ele tem acesso a conteúdos, né, originais de Kardec, tem trazido um estudo muito interessante de pesquisa, né, escritos de Kardec, recortes, e é um trabalho que tem sido importantíssimo. E até vou citar, para quem não conhece, o Jorginho falando aí no início, né, sobre a adulteração da Gênesis, a adulteração de obras espíritas, etc. e tal, né, que a gente sabe que não aconteceram, mas só para quem a série citou nomes aí que são importantes. E para quem está escutando a gente, o trabalho da Feluz, ele sempre foi diferenciado nesse sentido, do questionamento, dessa busca que a gente tem, do bom humor, nesse bate-papo. E tivemos uma modificação muito grande de 6 anos para cá, quando nós passamos a estudar as revistas espíritas, né, e o céu e o inferno nas nossas reuniões mediúnicas. Isso mudou completamente o viés do nosso trabalho. A gente se permite isso aqui. A Maria Bertolo colocou aqui, Jorginho, pena que não encontramos ainda esse interesse de aprofundamento nos estudos por parte de muitas direções de casas espíritas. Estão presos ainda às crenças de que não se pode questionar ou de alguém que é considerado sábio ou superior. Te agradeceu, Jorge. É isso aí, Maria Bertolo. É uma coisa que a gente bate mesmo aqui no Feluz, sobre o que a gente conhece desses malefícios. Aí eu falo claramente mesmo, né, sem vergonha nenhuma, dos malefícios, né, do movimento espírita religioso na vida das pessoas. E às vezes está no estado inconsciente, mas a gente bate mesmo nesse sentido aqui.
Pessoal, alguma pergunta para o Jorginho aí? A Célia não quis fazer a pergunta para o Jorge, mas é algo que ficou aí para vocês de dúvida do estudo. Fiquem à vontade. Ô Jorge, muito bom te ouvir, também agradeço bastante. E me chamou muita atenção que naquele seu quadro das hipóteses, a terceira hipótese, e exatamente a que está relacionada ao movimento espírita, você chamou de anti-espírita. Então, a questão que eu trago é: será que essas obras contra o espiritismo estão sendo produzidas dentro do próprio movimento espírita, uma vez que elas não abraçam as leis naturais em sua conceituação? O que você acha disso? Então, é interessante, obrigado por essa pergunta, porque a palavra anti-espírita ali não é num sentido, num sentido filosófico, porque assim, a doutrina espírita, ela joga luz, ela tenta jogar a luz do conhecimento dessas leis sobre certos fenômenos. Então, se você tenta, vamos dizer assim, tirar essa luz, você está sendo contrário, mas não no sentido de mal, né? No sentido de os demônios, anti-espírita no sentido que é obscurantista, nesse sentido, não no sentido que é para assim, não, nós somos o bem, eles são o mal, não, é no sentido de ignorância. Então, as pessoas ali, elas, exemplo, tem gente que ficou muito chateada quando soube desse estudo que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque ela acha que eu estou dando corda para os materialistas. E os materialistas querem acabar com o espiritismo. Os materialistas querem acabar com o mundo, porque as trevas... Olha a educação. E que o movimento espírita ele foi educado nessa moral jesuíta, nessa moral contra-reformista, e as trevas e a luz. Né? Kardec lá nos ensinou o quê? Kardec nos ensinou que a autoridade moral é irresistível. Aí o Kardec, mas não poderia existir. Eu falei irresistível. E aí, né? Não, os espíritos vão dar ataque no centro espírita, porque as trevas jogou não sei o quê. As pessoas ficam com medo. Então, elas adentraram o espiritismo, mas continuaram com aquele espírito lá da Idade Média, do medo. Então, essas pessoas elas acham que esses conhecimentos vão destruir, mas, na verdade, vai tirar ela daquele tijolinho, daquele muro que ela está ali, do conformismo. Né? Então, a hipótese anti-espírita ali é no sentido que não favorece a doutrina espírita, né? Nesse sentido. E realmente, mas esses ensinos são necessários. É o joio e o trigo. Eu gosto da parábola do joio e do trigo. O joio tem que estar aí. Porque também, exemplo, se nós não tivéssemos essa moral pieguista total que está aí, né, do espiritismo brasileiro, talvez essa moral profunda das leis naturais que a gente está refletindo aqui não chegasse a nós. Percebe? Então, Kardec está encapsulado nesse espiritismo brasileiro, piegas, católico, igrejista, para poder seguir a um tempo que as pessoas vão chegar a... Não essa geração. A nossa geração ela quer digitar amém no Facebook, quer aguinha sagrada, quer orar para acabar com o mal do mundo, essas coisas mágicas, né? Então, o espiritismo é isso. Hoje eu botei 2 textos que eu acho maravilhosos de Kardec sobre a questão do beabá, reclamada de Kardec sobre o beabá. Kardec, olha, se os espíritas não sabem o beabá do espiritismo, ele tem que aprender a soletrar. E a gente está aqui, apesar da gente achar isso aqui muito profundo, a gente está aprendendo a soletrar. Ok? Então, faz parte. Agora, a gente tem que ficar alegre, né? Alegrai-vos, porque nós conseguimos contemplar essas coisas, né? Então, temos que ser felizes. E aquele que não contempla, ele vai ali, né, fazendo a beneficência, etc. E um dia, nessa encarnação, não sei, desencarna, faz uma reciclagem e volta. Quem sabe ela vai conseguir extrair dessa lei natural que existe em qualquer época, né? Isso é muito interessante também, né? Olha só, imagina,
E às vezes eu ficava assim, poxa, mas se eu reencarnar lá na África, não tem o livro dos espíritos, né? O que os espíritos falam? Meu amigo, todos aqueles que se debruçaram sobre essa lei puderam, né? Claro que eu não vou ter o gênio do Allan Kardec. O Kardec é um gênio, que é um cara que, assim, no ponto de vista filosófico, do ponto de vista conceitual, o cara é um dos maiores gênios da história da humanidade. Não vai ter isso. Então, o que vai acontecer? O Jorginho vai estar encarnado lá, com as revistas espíritas, livro dos espíritos nas costas, mas o Jorginho histórico lá, né? Jorginho Mipemba lá da África, ele vai tirar, vai misturar algumas coisinhas, mas vai sair extrair alguma coisa, né? E é assim que a gente vai. Jorginho, tocador de tambor lá na África. Vai ser muito bom. E o Fabiano comentou com a gente sobre essa questão desse alfabetismo, entre aspas, né, do espírita, né, para entender a letra mesmo, né, de se debruçar sobre essas letras. E aí vai em encontro o que a Bertolo colocou, né? As casas espíritas, né, em sua maioria, em sua base do Brasil, não se importaram em trazer isso para as pessoas, né? Não era interessante. Aí sim, Jorge, o que o nosso amigo lá, né, o professor Laí fala, tem fundamento, que é a questão da política de poder. Aí sim, né? Mas não lá em Kardec. E olha só uma coisa importante. Um dos maiores, ou se não o maior expoente do espiritismo brasileiro, quando encarnado, ele era 100% contra a filosofia e a ciência espírita, que se chama Bezerra de Menezes. Ele diz claramente, para mim, espiritismo é só o evangelho. Mas ele ainda está, olha só, ele está lendo o quê? O Evangelho Novo Testamento. Ele não conseguiu nem penetrar, apesar de ser uma pessoa, isso também tem que aprender a separar. Ele é uma pessoa, um ser, um espírito, muito mais bondoso do que eu. Isso a gente não pode, percebe? Mas ele não conseguiu enxergar esse evangelho ou essa moral. Ele ainda estava preso ao evangelho segundo o espiritismo. Por isso que o rustenismo, que era um catolicismo com mediunidade, falou caro no seu coração. E ele foi um dos maiores defensores. E fez escola, né, Jorginho? Faz até hoje. Muito bom. Muito bom. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Seu Rogério, que está aí assistindo. A família Cidrim está ali. Cris, Carla e Pedrinho. Eunice, Silvia. Zé Luiz, eu gostaria, assim, de ignorar essa camisa do Zé aí, então vou só deixar de lado. Se quiser fazer uma pergunta para o Jorginho. O pessoal está tímido, hein? Olha, não existe pergunta burra, não existe pergunta boba. Porque toda pergunta é útil, que vai ajudar a gente a falar sobre outros assuntos. Não fiquem com vergonha. Porque senão eu vou ter que ficar falando aqui. É engraçado que ninguém... Eu falei, ninguém... Uma coisa que eu falei assim, que você vai dar pano para manga. Quando eu falei dos espiritismos, ninguém... Né? Mas, ô Jorge, a questão dos espiritismos, a gente já vem batendo um papo aqui há mais tempo sobre ele, né, dessas possibilidades, né? De forma diferente, a gente já vem falando sobre isso, né? O que ficou muito bacana no sentido é esse espiritismo e esse cristianismo como conceitos anteriores a isso tudo que foi feito, né? Isso foi uma grande sacada, muito interessante, e a dificuldade que é de usar esses termos, né? Porque estão aí massificados, né, para conceitos novos, termos novos, então eu gostaria muito que fossem termos novos, né, mas isso deu uma... Eu até brinquei com a Célia aqui, eu vou até falar um palavrão, quando eu fui a das unhas do Jorge, abriu minha mente aqui hoje nesse sentido, né, eu estou brincando aqui, porque eu com o Paulo e com o Claudinho, sabe que a gente brinca na molecagem mesmo, mas são conceitos importantíssimos dessa base, Jorge, muito legal mesmo. Pessoal, tá aí a pergunta para o Jorge, estudo bem complexo, bem interessante, e que trouxe, apesar da complexidade, trouxe muita simplicidade na forma de trazer. Não sei se vocês concordam aí, quem quiser falar ou comentar, se não quer fazer uma pergunta, quer comentar, fica à vontade. O Alexandre, eu lembrei de uma coisa agora, que o Fabiano estava falando da teoria da... Como é que é, Jorginho, que você pôs lá? Geração espontânea. Ah, sim. Ele falou que quando Kardec, ele tinha tendência a acreditar nela, mas esperou. E na página do Jorginho, ele colocou, né, que Kardec estava certo até nisso, porque muita gente, e eu fui testemunha ocular, como eu costumo falar hoje, de gente, não, geração espontânea, Kardec errou totalmente,
e são, assim, biólogos e tal. Aí o Jorginho um dia lá coloca, ó, tá aqui, Kardec estava certo na geração espontânea também. E traz lá a cientista provando, né, que Pasteur deu só o lado dele, o outro lado também não quis, né, Jorginho, entrar na disputa, mas Kardec estava corretíssimo até na geração espontânea, muitos anos antes. Isso aí eu achei interessante. Você colocar, a sua página é muito bem visitada e bem colocada, e eu gostei disso, viu, de saber, porque está lá na Revista Espírita, está lá e ninguém mais traz. E você está sempre, não atualizando a doutrina, mas sempre ali, ratificando o que Kardec deixou na entrelinha. Isso é muito bom saber, muito bom. Jorge gosta de uma confusão, eu brinco com ele, que ele põe os tem lá e fala, lá vem ele caçando confusão de novo. Ele adora uma bagunça. Assim. Eu gosto como diria o Piaget, né? Gosto de desequilibrar, né? Só que o Piaget fala da desequilibração, do banda, esse é o problema. Mas a questão da geração espontânea, olha só, um raciocínio, lógica, razão. Lógica e razão. A vida existe. Alguém duvida? Alguém duvida que a vida existe? Não, ok? Aí existem duas hipóteses. Ou a vida foi criada do barrinho, ok? Ou ela nasceu espontaneamente, ou não. Ou Deus criou, ou Deus não criou. Se Deus não criou, ela foi espontânea. Ok? Agora, a questão lá que ela falou do experimento Pasteur, ele não provou que a geração espontânea não existe. Ele fez um experimento e o outro lá, adversário dele, fez outro experimento. Ok? Nenhum fez o experimento do outro. Não é? Ele não está provando que a geração espontânea não existe, mesmo porque ele não tem condições de pegar todos os elementos para fazer em um experimento. Ele tem que fazer trilhões de experimentos para poder cercar de todas as hipóteses possíveis. Então, isso não existe. Ok? Essa ideia, aquela ideiazinha lá de biologia, lá do ensino fundamental, ali está errado, ali está mal formulado. Mas o Kardec, e isso é uma questão interessante também, o Kardec, na Gênese, Kardec está brincando com a ciência espírita ali. Ele pega lá, ó, olha só, quer ver? Kardec trata do instinto no Livro dos Espíritos. Aí, na Gênese, ele vai tratar, mas qual é a causa do instinto? Ele chega à conclusão que ele não sabe, mas ele vem dizendo, ó, tem essa hipótese aqui que a causa seria no corpo. O outro, a causa seria os espíritos que vão ali fazer com que os animais e as crianças, os seres, andem assim. Tem a hipótese assim, assim, assim. Aí ele diz, qualquer que seja essa hipótese, bababá, bababá, ele faz isso, é que a gente lê muito, o problema é que a gente lê de forma, né? Igual lá, Jesus é médium de Deus. E eu disse, se ele pudesse ser médium, um espírito disse que ele seria médium. A pessoa, não, ele não disse nada. A vida em Marte seria... Uma coisa é você estar no condicional, na hipótese. Então, ele está lá, não. A Gênese... Na Gênese, a mesma coisa, princípio vital, fluido vital. Segundo alguns, é assim, segundo, eu acredito que seja nesse sentido. Mas quando ele diz eu acredito que seja, é o Kardec histórico, não é a doutrina espírita. Aprender a separar isso também. Mesmo Perfeito, Jorge. Mas eu acredito que a geração espontânea existe. Pela lógica, tem que existir. Porque se ela não existir, existe o criacionismo. Né? Então, mas tudo bem. Eu entendi, eu acredito que seja, né? Estou convencido, Kardec fala, estou convencido que seja assim. Ponto. Esse é o Kardec histórico. Prova que nunca surgiu a vida do nada, quer dizer, do nada não, da matéria aleatória, só prova que nunca surgiu, e aí você provou o criacionismo. Então, deve estar certo. É bacana entender cada texto no seu lugar, né, Jorge? A Gênese é um que tem que ser muito bem entendido nesse lugar, né? Esse ensaio teórico. É fantástico isso. Quando você consegue pensar nisso, isso vale para todos os tipos de texto, né? Independente do espiritismo, né, Jorge? A gente entender esse contexto que ele é colocado. Pessoal, a gente está com a live programada até 10h15, vocês estão, né, aqui até agora sem ninguém redapé, muito bacana. Se não tiver nenhuma outra pergunta, a gente vai caminhar para o final aqui,
com tristeza, porque está muito bacana, nem vi o tempo passar, mas se não tiver outra pergunta aí, fiquem à vontade para a gente caminhar para o final. Que não, Jorge. Ô, Jorge, eu queria, cara, agradecer demais aqui todo mundo que estava aqui até agora, né? Agradecer muito também e que as pessoas que forem assistir esse estudo no YouTube possam se deliciar com as questões, principalmente com a oportunidade de raciocinar acerca desses textos, né? E que estudem bem para também estarem livres para tirar as suas conclusões nesse sentido. A gente está aqui à disposição, né, para quem assistir depois, para perguntas, a gente dá o canal do Jorge também, vamos colocar lá, e colocar, como a Maria colocou aqui, né, esse estudo à disposição das pessoas. Né? Eu acho que ele é assim que se liberta, né, que a gente comentou no início, né, Jorge, sobre a questão da psicologia, da psicanálise, né, que muitas pessoas querem liberdade, mas esquecem que liberdade é com autorresponsabilidade, né, e ela pressupõe quebra de paradigmas, isenção de crenças, né, e longe de preconceitos. Então, essa liberdade ela é mais difícil de obter nesse sentido. E o Espiritismo é uma dessas ferramentas para isso. Né? Então, agradecendo ao pessoal todo que está aqui. E, Jorge, cara, gratidão. Espero que a gente possa fazer mais bate-bolas desses. Tá? O canal da Felusa aqui está aberto para você. A Célia já é uma Smurf Célia, você também já pode se considerar aqui um Smurf Jorginho flamenguista. Mas te agradecer de coração pelo trabalho, pelo carinho, pela alegria e pela descontração que a gente pode levar esse estudo aqui, que é bem a nossa cara aqui. Obrigado. Então, assim, já a gente vai terminando. Eu fico feliz, né, pela oportunidade e eu espero que nos encontremos mais vezes com outros temas, né? Eu espero ter provocado bastante as pessoas para pesquisar aí Kardec nas revistas espíritas, revisitar as obras fundamentais, as 22, e o catálogo racional, né, que nós usamos aqui também hoje. Então, todas as obras de Kardec são fundamentais. E, assim, aqueles que têm medo, a gente tem que entender o medo deles também, ok? Isso é importante também para a gente, né? Se a gente diz que enxerga, a gente, né, não pode pisar errado. Aquele que não enxerga, é justificável que ele pise errado. E a gente tem que compreender. Então, que a gente possa aprender a soletrar mais esse beabá. E a gente vai, quem sabe, chegar mais perto, ou, se não, alcançar a felicidade que os espíritos desejam que nós alcancemos. Bacana demais, Jorge. Fala, Rogério. Primeiramente, agradecer mais uma vez a sua gentileza de estar conosco e principalmente pela sua fala, com simplicidade, com muito conteúdo. E falando de medo, eu estou com medo desde que eu entrei para a Feluz, tá? E cada vez mais eu estou amedrontado. Mas, aos 75 para 76 anos, estou de alguma forma diluindo devagarinho isso aí, para que a gente possa, na próxima encarnação, entender um pouco mais, tá? Mas muito satisfeito de estar nesse grupo, e principalmente agora que o Alexandre, o Cris, a nossa turminha aí que organiza tudo, convidando todos vocês para que nos trouxesse cada vez mais informações para a gente digerir devagarinho, porque não é fácil a gente digerir tanta coisa maravilhosa que está aí, mas ao mesmo tempo a gente preso no passado católico, a gente tem que trabalhar isso mais devagarinho, né? Mas com muita sabedoria, vocês estão passando com tranquilidade, muita simplicidade, está fácil de entender, está fácil de compreender, e, é claro, a gente vai, naturalmente, com outras palestras, no dia a dia, ter uma visão maior de tudo isso, do Cristo, do nosso Kardec. Então, parabéns e muito obrigado por você estar conosco, viu? Obrigado. Obrigado e vamos seguindo, né? Então, obrigado a todos. Gente, então... Ô, Jorge, já fica aqui esse agradecimento como prece, tá? E como elevando os pensamentos aqui para que a gente possa refletir sobre isso tudo, trazer para a gente esses bons pensamentos e, a partir disso, fazer esse desenvolvimento moral tão necessário para nós, né? E para a coletividade inteira. Jorginho, parabéns, brigadaço mais uma vez. Até a próxima, viu? Valeu, tchau. Pessoal, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Boa noite. Obrigada. Valeu, Célia. Obrigadão. Obrigada. Valeu, meninos. Boa noite.